Diante de Moisés, aquele velho e grande homem, estava uma multidão gigantesca, milhões de pessoas. Eles aparentemente são todos iguais, mas não são, como qualquer multidão. Uma grande quantidade de adolescentes ouvia atentamente e muitos deles estavam temerosos, outros empolgados. Na cabeça de uma boa parte deles também, o passado ficava ali, pulando para a superfície, à margem. Alguns um pouco mais idosos, com um pouco mais de consciência, outros também com um pouco mais de temor. Crianças com a expectativa de saber o que houve e o que haverá. E agora, aquele que era o líder de todos dizia alguns porquês. Aliás, dizer alguns porquês é sempre um bom começo para todas as coisas, e o porquê e o começo se fundiam num discurso de Moisés. Essa era a audiência que ouviu pela primeira vez o que foi Gênesis, um livro escrito por aquele que é considerado por muitos o maior homem e o maior líder de homens da história. Ele estava para eles explicando alguns porquês e o porquê da conquista, como a conquista iria acontecer, como eles iriam se estabelecer depois da conquista. E para dizer o mundo que aconteceria amanhã, eles precisavam muito saber o que aconteceu ontem. Assim se fez Gênesis, um livro escrito para conquistadores, um livro escrito para pessoas que estavam diante de si e tinham diante de si um enorme desafio. Um livro escrito para você e para mim, para que a gente possa compreender melhor o amanhã. Não saia daí. Está começando o Fé para hoje. O programa começa e eu queria começar ele de uma maneira que me enche o coração, porque Deus nos disse para ser gratos. Alguns dos mandamentos, eu confesso, a gente demora um pouco para obedecer, porque eles agem contra as nossas lógicas às vezes, mas alguns eles impulsionam de dentro para fora. A gratidão é isso, é uma alegria do coração por causa das coisas que se tornam possíveis na nossa vida e de forma alguma aconteceria se tudo dependesse só da gente. E você pode listar uma porção de coisas das quais você se alegra hoje e que só foram possíveis porque Deus tocou um outro coração e colocou o seu sonho em outro coração. Aliás, um mundo melhor é um mundo assim, onde os sonhos se fundem. Já parou para pensar que a Terra não suporta tantos sonhos diferentes? Eu estou falando dos anjos da esperança. Os anjos da esperança é uma definição de quando vários sonhos se tornam um só. Alguém sonha em algum lugar e pensa em possibilidades e com gestos e com o movimento torna o sonho de outro, que é de mandar uma mensagem para outro lugar. E aquele que não estava sonhando começa a sonhar quando a mensagem, o conteúdo, o guia de estudos chega. São sonhos que se fundem num movimento só, cada um fazendo a sua parte. Você, anjo da esperança, é parte de um sonho importante e aqui vai para você o nosso muito obrigado. E é óbvio que dentro dessa gratidão existe também o encorajamento da esperança que o próprio anjo gerou de que esses sonhos são maiores se houverem mais anjos da esperança. Eu chamo você a fazer parte disso. Onde você está, como você pode, nos movimentos do seu coração, no toque de bondade que Deus deu, seja um anjo. Entre em contato com a gente e aquilo que você pode fazer para que outras pessoas saiam de possíveis pesadelos e comecem a viver novos sonhos, aconteça também, é o mesmo que o seu. Seja anjo, seja novo tempo. Eu vivi uma vida de adultério. Entrei numa depressão profunda. Eu estava verdadeiramente vegetando. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E eu consertei uma TV de 14 polegadas e deixei no chão em teste enquanto eu buscava consertar outra. E eu comecei a ouvir uma voz eloquente e forte. Eu não sabia que era TV Novo Tempo. Vem aí, Anjos em Ação. Deus tudo pode. Do princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a primeira frase do livro, essa é a primeira frase da Bíblia, essa é a primeira frase que constitui a base da fé de todos aqueles que um dia ouviram o Evangelho do Reino e se entregaram para ele.
Não importa de qual denominação cristã, se ela é protestante, se ela é católica, se ela é renovada, se ela é do nome que você achar que dá. Se a discordância for a partir disso, todo o restante desmorona. Esse é o alicerce com o qual a Bíblia inteira está construída. Se Deus não é o Criador de todas as coisas, Ele também não é nenhuma das outras coisas que Ele afirmou ser. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É na autoridade daquele, a partir da ideia, do pensamento, da graça e da criação dele, que absolutamente tudo existe. No princípio criou Deus os céus e a terra. Foram as primeiras frases que Moisés escreveu para dizer para alguém que estava diante da conquista mais importante da sua vida e que era muito maior do que a sua vida. Olhando para esse texto, ele deve nos chamar a atenção para algumas coisas tremendamente importantes de segunda a segunda na vida. O primeiro diz que no começo foi Deus que fez os céus e a terra, e isso coloca Deus acima do céu, acima da terra e, obviamente, acima de toda a criação. Para a gente que já se familiarizou com o texto, isso pode parecer assim dentro de uma obviedade descartável, mas não vá para esse caminho, ele não é bom. Porque o que Deus está dizendo através de Moisés, que é a superioridade e distinção dele sobre a criação, faz com que a gente só compreenda a santidade nesses termos. Vou melhorar. Deus é um outro absoluto. Ele não é a natureza. Ele não simplesmente se define como estando na natureza. Ele está dizendo que a natureza existe a partir dele e ele é incomparavelmente superior à natureza. Deus não é o céu. Deus criou os céus e é distinto do céu, incomparavelmente superior ao céu e superior à terra e tudo que há nelas. Assim, há um contraste absurdo entre aquilo que as pessoas vão enfrentar ao entrar na terra de Canaã do que Moisés está dizendo. Porque as religiões que se constituíram no mundo, Deus é o animal e está encontrado lá na essência daqueles animais. Ele é encontrado nos astros e ele se define pelos astros. Assim, os israelitas iriam entrar numa nova terra onde Deus é o sol, é a lua, é as estrelas, a base da adoração a partir dos astros. O Deus que as pessoas iam encontrar, eles são naqueles animais, na vaca, no gato, no passarinho, como eles estavam assim acostumados a ver no Egito. Ele era o mar, ele era a água. O próprio nome de Moisés refere-se a uma divindade colocada na água e a filha de Faraó acreditava que aquele Deus chamado Nilo é que deu o menino para ela. Agora Moisés vai romper com tudo isso. Deus está acima disso. O que isso tem a ver comigo e com você? Já parou para pensar que as nações que se destacaram na Terra, as mais importantes no sentido da construção da filosofia, do conhecimento e da ciência, não conseguiram produzir a ciência que você conhece? Por que os gregos, com tanto conhecimento filosófico e que entregou para o planeta grandes nomes a partir de Platão, Sócrates, Aristóteles, não foi capaz de produzir ciência? Não, a ciência não se desenvolve na Grécia. O Egito, com tanto conhecimento, aqueles que fizeram as pirâmides, que eram capazes de fazer cirurgias cerebrais, que deram ao mundo coisas como um jogo de xadrez, cerveja ou métodos anticoncepcionais, não produziram a ciência como você conhece. E muitos outros. A ciência se desenvolve na Europa medieval cristã. A ciência que você conhece só vai se desenvolver em um povo monoteísta que cria na criação. Por que disso? Porque naquele povo daquele povo se herdou uma cultura que entende que Deus está acima da natureza, portanto a natureza pode ser investigada sem romper com a divindade. Povos que criam que tocar em um animal é tocar em um Deus, mexer e pensar o mar, o céu e a terra é mexer diretamente com a divindade, tinha uma barreira limitadora de crença. Mas quando as pessoas entenderam que entender da natureza é entender a maneira como Deus legislou ou organizou uma criação abaixo dele, era desenvolver-se em conhecimento, você herdou. Portanto, o próprio ateísmo científico só poderia existir se houvesse uma crença num Deus criador. Essa é uma bênção de Gênesis 1 até o século 21. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2,
A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Há uma percepção que deve emergir desses dois versos. O primeiro, ele descreve uma apresentação de Deus, dizendo que ele é um criador, e essa apresentação coloca Deus em ação, porque no princípio Deus criou. Portanto, a primeira frase que sabemos a respeito desse Deus é sobre o seu poder criador. Não há uma descrição que ele é gracioso, que ele é justo, que ele é amor, mas que ele é criador. No princípio, criou, e criou é um verbo. No hebraico, o verbo é bará, criou do nada. Ele não é criativo, ele não usa coisas criadas para fazer alguma coisa. Ele faz surgir alguma coisa. O próximo verso, ele é descritivo, ele fala como a terra era. A terra, porém, era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele está descrevendo, não diz que Deus está fazendo alguma coisa, mas ele diz sobre o que Deus fez alguma coisa. E aí a mente de qualquer um de nós vai fazer a pergunta, peraí, se Deus criou e criou do nada, o que se descreve no próximo verso é qualquer coisa menos nada, porque diz que a terra era sem forma, vazia, havia trevas e havia águas. Como assim do nada? Há uma explicação que ela começa simples. Isso não significa que Deus não tenha criado aquilo do jeito que está descrito. Aquela terra sem forma e vazia, com trevas e aquela mistura de terra e água, onde o Espírito pairava, obviamente foi Deus que fez. Mas essa não é a ênfase do texto. A ênfase do texto vai começar a criar forma quando Deus age sobre aquilo. Porque é interessante que diz assim, a terra, porém, era sem forma e vazia. Essa expressão, sem forma e vazia, é usada também em outras partes da Bíblia. Eu gosto do texto de Samuel. Lá em 1 Samuel, capítulo 12, verso 21, a expressão ali em Gênesis, sem forma e vazia, tovo vavorro, aparece assim, ó. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo, e aqui a tradução da mesma palavra aparece como coisas vãs, que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. A expressão sem forma e vazia, no hebraico tohu vavorro, que é colocado em outros textos, aparece nesses outros textos como coisas vãs, coisas que nada aproveitam, ou vaidade como efemeridade. A ideia de inutilidade ou sem propósito está muito presente na forma como as coisas estão ali. Ela também é colocada assim no contexto ali como deserto e aparece como abismo, trevas sobre a face do abismo. A terra não é apenas disforme, Deus ainda não havia dado um propósito para ela que vai ser dado no decorrer do texto. Compreenda, ele descreve a terra, porém, era sem forma e vazia. Ele não está dizendo que Deus criou a partir de alguma coisa, mas ele não apenas fez as coisas surgirem, ele começou a fazer as coisas e terem propósito nelas mesmas a partir da ideia divina. A terra, porém, não tinha ainda o seu propósito definido. E agora Deus vai agir. E disse Deus, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e ele separou a luz de trevas. E foi tarde e manhã o primeiro dia. Há uma construção maravilhosa na inspiração do que Deus está dizendo. Deus diz e ao falar a luz surge. Não apenas ao falar, Deus classifica essa luz como boa. Ele viu e o próprio Deus dá uma nota para a luz e ele mesmo coloca a sua avaliação do que aconteceu e diz, isso é bom. Deus aparece aqui como um definidor de fato das coisas que de fato são boas. E agora ele vai criar uma coisa, a separação. Nossa mente volta para a primeira coisa que ele disse, porque Deus no princípio criou e criou do nada. Mas a gente vai, por pensamento, saber que a luz existia, porque Deus é a luz. Os seres criados, os mundos criados, o ambiente onde Deus existe é obviamente um ambiente iluminado. Deus não cria a luz nesse dia. Mas se Deus não cria a luz nesse dia, por que a primeira criação do primeiro dia é a luz? Porque a ênfase não está em Deus criar a luz, mas em fazer separação entre luz e trevas. Compreenda, a terra era sem forma e vazia, e as ações de Deus nos primeiros dias será dar forma.
E para dar forma a um dia, o dia passa a ter formato quando luz e trevas estão separados. O destaque para o separar é muito importante quando ele fala. Agora se coloque na cabeça de quem está ouvindo e vai entrar em um mundo hostil de pessoas pagãs que não adoram o mesmo Deus, que fazem mal para si mesmos, que a sua relação idólatra é uma relação de usos, abusos e egoísmos. Mesmo que os egoísmos estejam sofisticados, o resultado deles é sempre mal. E Deus olha para o seu povo e diz assim: eu separei você, eu distingui você. E antes de você falar alguma coisa a seu próprio respeito, eu disse o que era bom. Deus separa. E isso está na cabeça de João, quando ele inaugura o seu evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não tem nenhuma dúvida, João estava com Gênesis na cabeça quando escreveu isso. Mas o que João está fazendo é dizendo que Moisés é muito mais teológico do que geológico, muito mais teológico do que sociológico, muito mais teológico do que astronômico, astrofísico, ou seja lá qual for a área da ciência que se aplica a entender Gênesis. Eu não estou dizendo que Gênesis não dá grandes explicações para aqueles que querem entender o mundo quando ele começou e como ele começou no relato bíblico. Mas se você pensar apenas dessa perspectiva, é possível que as dúvidas se multipliquem, porque ele está falando de propósito antes de falar qualquer outra coisa e não está muito preocupado em satisfazer algumas das nossas curiosidades antes de falar da nossa essência. Ele fala: no princípio criou Deus os céus e a terra, isso é Moisés. João, entendendo, fala: o princípio era a palavra, porque tudo que criou, os céus e a terra, tudo que há nos céus e tudo que há na terra, começou com Deus falando: haja. Mas esse princípio, o que faz todas as coisas começarem e o ponto onde todas as coisas começam, estão em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Portanto, através do princípio, o principiador, o ponto onde tudo que existe passou a existir, a divindade cria os céus e a terra. Ou seja, amigo, tudo começa com Jesus. E é através de Jesus que tudo que é sem forma e tudo que é vazio começa a ter forma e começa a ficar definitivamente cheio. O princípio era o Verbo era Deus, estava com Deus. Ele vem e, de fato, quando a presença dele chega, luz e trevas se separam. Foi assim no primeiro e no segundo versículo da Bíblia, a partir disso até o verso 4. Mas é assim na sua vida. Foi assim quando Jesus pisou na terra, e a partir do momento que o sol da justiça chega, ele define o que é dia e o que é noite. Ele define todos os grupos, ele separa, ele distingue, ele dá formato, ele dá propósito e ele fala para tudo efetivamente o que de fato é bom. O Evangelho de Mateus capítulo 3, verso 13 diz: por este tempo Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Jesus saiu para inaugurar o reino, para sair conquistando corações. Ele conquista seus discípulos, ele faz uma conquista de lugares, e por onde ele pisa, o reino de Deus vai chegando e se expande. Jesus vai gerando novas criaturas na sua criação de um reino de graça, na vitória do reino de amor sobre o reino do ódio, da indiferença e do egoísmo. Antes de conquistar, há uma recriação.
Quando Jesus passou pela água e diz assim convém cumprir toda a justiça, ele estava dizendo que aquilo que aconteceu com ele, todos os seguidores dele experimentariam também. Você está seguindo Jesus e ele anda pelas ruas da Galileia, você caminha pelas ruas na sua vida. Jesus entra no templo e você entra também. E se você está seguindo Jesus no momento em que ele entra na água, não tenha dúvidas, amigo, você não vai poder desviar da água. Mas há algo aqui importante de todos os princípios que ecoa do primeiro versículo em diante da Bíblia. Jesus na água, o Espírito de Deus pairou sobre a água e há uma declaração do Pai vinda dos céus dizendo de fato a definição do que é bom. Quando Jesus entra na água, ele diz e exemplifica o que vai acontecer com todas as pessoas recriadas do seu reino. Todas aquelas pessoas que viviam uma vida sem propósito, sem forma ou vazias, no momento em que elas entram na água e depositam a sua confiança e dizem para o planeta inteiro e para todo o universo que o assiste, quem é agora que está governando e fazendo elas nascerem de novo no ato recriador de Deus, elas têm formato, elas estão definidas, elas estão separadas, elas não estão mais sem propósito, vivendo coisas vãs, agora elas estão cheias e da mesma forma que o Espírito de Deus pairou sobre a água e define que a partir de então o ato criador de Deus vai acontecer, o Espírito pairou sobre Jesus como paira sobre todos aqueles que se entregam a esse ato recriador de Deus. A sequência continua óbvia e continua repetindo. Deus define, ele diz, esse é meu filho amado em quem me agrado. Deus define o que é bom. E quando Deus define o que é bom, o reino se funde em um mesmo coração. Êxodo capítulo 13, verso 21 diz: O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Esse versículo antecede a maneira como Moisés vai descrever a travessia do Mar Vermelho. E há aqui uma junção de elementos que também estão juntos no livro de Gênesis. O povo vai passar pela água. E Paulo, comentando isso, diz que todos eles foram batizados juntos no mar. Mas eles não estavam apenas batizados no sentido real e radical, etimológico da palavra de estar embaixo. Eles também estavam embaixo da presença de Deus que pairava sobre eles dia e noite. Até o encontro de Deus lá no Monte Sinai vai definir todas as coisas para eles, os separando completamente dos outros povos ao dizer qual era a sua intenção para com eles, dizendo que eles eram nação escolhida, povo santo, porque toda a terra é de Deus. Você percebe que não há um princípio no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o livro de todos os princípios, é o princípio pelo qual Deus age no mundo. O padrão de Deus em fazer as coisas antes mesmo de existir pecado é o padrão de Deus de salvar as coisas e, fundamentalmente, lógico, as pessoas no mundo de pecado. Esse princípio está em ação em todos os momentos da sua vida. Isso não é uma negação de que aquele fato ocorreu historicamente, geograficamente. Houve um momento, um dia, um ponto na história onde Deus age para criar. Mas o que há de muito importante aí é que a maneira como Deus cria é a maneira como Deus recria. Portanto, Deus faz-se conhecer através do padrão que Ele usa nas suas ações. Isso quer dizer que eu e você podemos conhecer a Deus pelo que Ele fala sobre si mesmo. Nós podemos conhecer a Deus pela maneira como os profetas que Ele escolheu no decorrer da história falam sobre Ele. Nós podemos conhecer a Deus nos testemunhos que Ele constrói, nas canções, por exemplo, que os salmistas falam um com o outro sobre Deus. Mas nós podemos conhecer a Deus pela maneira como Ele age. O que Deus fez, fará de novo. Como Deus fez, é a maneira como Ele fará de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio de toda a história de verdade está Deus agindo,
contra coisas sem propósito, contra as coisas vãs, contra coisas que vivem na efemeridade das coisas. Ele age contra a inutilidade e a partir do momento que Deus dá de fato propósito, os dias passam a ser contados. O que sabemos sobre Abraão antes daquele dia onde ele tinha 75 anos e Deus aparece para ele dizendo: sai, se separe, se distingua, sai daí e vai para o lugar que eu te mostrarei. O que sabemos sobre Abraão antes da ideia de santidade de fato aparecer na vida dele, quando ele se distingue de fato, se torna um homem santo, vivendo um propósito que Deus dá para ele? O que sabemos sobre Davi na sua radical infância e adolescência? Sabemos que ele fazia algumas coisas, ele era um pastor de ovelhas, ele tinha habilidades musicais, mas a narrativa, a história importante sobre Davi está no momento onde Deus o chama, porque Deus escolheu um homem segundo o seu coração. O que é importante da minha e da sua vida, de fato, antes do momento onde Deus encontra e nos dá propósito, nos distingue, nos enche e nos separa, dizendo o que de fato é bom, o que não é, e a voz dele é que diz de fato quais são as coisas importantes. O que de fato acontece é que toda história passa a ter seus momentos mais importantes e bonitos depois que a palavra de Deus aparece. O próprio Jesus, quando esteve na terra, estava em constante oração. O Salvador se identificou com as nossas necessidades e fraquezas a ponto de se tornar um suplicante, buscando no Pai novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair fortalecido para enfrentar seus deveres e provações. Esse texto do Guia de Estudos Deus Me Ouve fala de algo fundamentalmente importante para a nossa existência e que é um destaque num mundo onde Deus coloca todas as coisas do seu jeito e o mal não é nosso companheiro. Preste atenção no destaque disso. Está no capítulo 4, sobre dependência de Deus, sobre Deus nos ouvir na dependência, e esse é o destaque do porquê você deve levar essa questão de falar com Deus muito a sério. Do primeiro momento até o sexto momento da criação, há uma sequência onde Deus fala: e viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Ele vê toda a sua obra criada, com a conclusão do homem nele, diz: e viu Deus que era muito bom. Até tudo terminar de ser criado, só Deus diz o que era bom. Quando você olha para o relato do pecado, o texto é grave, porque a Eva olha para o fruto e diz assim: e viu a mulher que a árvore era boa. Pelo primeiro momento, o homem se declara independente de Deus em classificar o que é bom e o que não é. E aquilo que estava agora definido por Deus como com formato, cheio, distinto e com propósito, vai começando a perder o propósito. Eu convido você a fazer uma solicitação desse guia de estudos, porque além dessas coisas, vai dizer muitas outras sobre o fato de Deus te ouvir. E o fato de Deus te ouvir envolve a obviedade de você falar com Ele. Falar com Deus é declarar-se dependente dEle, onde Ele define seu propósito, te enche, te santifica, te escuta e diz o que de fato é bom.